Mais de meio século atrás, quando eu ainda era criança, lembro-me de ouvir várias pessoas mais velhas oferecerem a seguinte explicação para os grandes desastres. Os homens esqueceram-se de Deus. É por isso que tudo isso aconteceu. O que acontece quando a ideia de Deus morre na mente de alguém? É possível ser o Deus da sua própria vida? O ateísmo é um sinal de progresso social? A crença em Deus é uma superstição que não tem mais fundamento em uma civilização tão avançada quanto a nossa? Neste vídeo, vamos nos aprofundar no fenômeno da religião, o conceito de Deus e se um renascimento religioso poderia curar muitos dos males que afligem a sociedade moderna. As 5 principais religiões da história, seja o hinduísmo, judaísmo, budismo, cristianismo ou islã, todas têm durações de vida que superam qualquer movimento social secular, dinastia, império ou estado. A religião desempenhou um papel importante em todas as sociedades que conhecemos e, mesmo que sua popularidade oscile, a maioria dos homens e mulheres de todas as épocas e regiões do globo acreditou em alguma forma de Deus e praticou alguma forma de religião. Mas o que é religião? A religião é um fenômeno multifacetado, mas em sua essência é a tentativa de conectar o homem com o divino. Rituais religiosos, formas de adoração, cerimônias, códigos morais e sistemas de crenças nos ajudam a harmonizar com o sobrenatural. Pode-se encontrar pensadores religiosos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, em acordo sobre este ponto. O grande monge hindu-indiano Swami Vivekananda disse que o fim de todas as religiões é a realização de Deus na alma. Essa é a única religião universal. Se há uma verdade universal em todas as religiões, eu a coloco aqui, na realização de Deus. Ideais e métodos podem diferir, mas esse é o ponto central. Pode-se dizer que a religião consiste na crença de que existe uma ordem invisível e que nosso bem supremo reside em nos ajustarmos harmoniosamente a ela. Essa definição leva a uma questão mais fundamental. O que é o divino, o sobrenatural, o sagrado, ou o que no Ocidente é tipicamente chamado de Deus? Me responda nos comentários e vamos debater. Em muitas línguas, a palavra Deus pode ser usada em 2 sentidos diferentes, frequentemente diferenciados por uma letra minúscula D e uma maiúscula D. O Deus com letra minúscula é um ser divino que habita o universo e o governa. Algumas religiões afirmam que existe apenas um tal ser, outras afirmam que há vários. Alguns acreditam que esse ser é onipotente, onisciente e cheio de amor. Outros concebem esses deuses como possuindo falhas e capazes de maldade. A ideia de Deus como um ser divino está repleta de dificuldades e empurra muitos na direção do ateísmo. Pois onde está esse ser todo-poderoso ou seres? Que evidência temos de sua existência? E a crença em tal ser não é apenas uma superstição no mesmo nível da crença em fadas, bruxas ou demônios? No entanto, há outra concepção de Deus, a concepção com letra maiúscula, que se alinha melhor com muitas das grandes tradições religiosas da história, seja o judaísmo, cristianismo, islã, hinduísmo, sikhismo, bem como algumas formas de paganismo. Para entender a concepção de Deus com letra maiúscula, começaremos com uma pergunta que Iain McGilchrist coloca em seu livro O Problema das Coisas. Como é possível que haja um processo ou movimento ou um ponto no tempo em algum momento agora ou sempre? McGilchrist não está fazendo uma pergunta de causa e efeito. Ele não está perguntando quais processos físicos colocaram o universo em movimento. Ele está fazendo uma pergunta mais fundamental. Por que há algo em vez de nada? E como ele mesmo explica? A resposta a essa pergunta é de uma ordem completamente diferente e deve estar em um plano diferente e mais profundo do que qualquer outra coisa. A pergunta não pode ser respondida em termos de uma entidade ou processo físico, porque isso já pressupõe o que estamos questionando. Por que existem entidades e processos físicos? O objeto adequado dessa pergunta é aquilo que sustenta, atemporalmente e eternamente, tudo o que é.
Em outras palavras, o fundamento do ser. O fundamento de todo o ser é um fenômeno misterioso. Está além de nossos poderes de racionalização, e é o auge da tolice afirmar que podemos conhecer sua natureza última. Nossa linguagem é muito limitada, e nossos poderes de conceitualização muito restritos para compreender plenamente esse fenômeno. Por isso, aqueles que falam sobre ele são frequentemente forçados a usar símbolos, imagens, parábolas e mitos. Mas por mais incompreensível que possa ser, homens e mulheres de todas as épocas foram atraídos por ele. E para comunicar aos outros seu assombro e admiração em relação a esse fenômeno, uma palavra para representá-lo foi necessária. E como McGilchrist escreve, o que precisamos é de uma palavra diferente de qualquer outra, não definida em termos de qualquer outra coisa. Isso é sem dúvida, por isso que em todas as grandes tradições de pensamento, e talvez além disso, em cada idioma de cada povo, existe tal palavra. Ela ocupa o lugar de um poder que sustenta a existência de tudo, o fundamento do ser. A palavra para o fundamento do ser difere entre as culturas. Os hindus a chamam de Brahman. Heráclito a chamou de Logos. Os hebreus se referem a ela como Yadwa. Lao Tzu a chamou de Tao. No Zen é Ri. Os árabes a chamam de Alá, enquanto no Ocidente, ela é tipicamente chamada de Deus com D maiúsculo. Ou como David Bentley Hart escreve em The Experience of God, falar de Deus propriamente é falar da única fonte infinita de tudo o que existe, eterna, onisciente, onipotente, onipresente, não criada, não causada, perfeitamente transcendente a todas as coisas e, por isso mesmo, absolutamente imanente a todas as coisas. Deus, assim entendido, não é um ser, pelo menos não da mesma forma que uma árvore, um sapateiro ou um Deus com letra minúscula é um ser. Ele não é mais um objeto no inventário das coisas que existem, ou qualquer tipo de objeto discreto. Pelo contrário, todas as coisas que existem recebem seu ser continuamente dele, que é a fonte infinita de tudo o que é, em quem todas as coisas vivem, se movem e têm seu ser. Ou como o místico e teólogo cristão do século V, Dionísio, o Areopagita, colocou: Deus é a causa do ser de tudo, mas é em si não ser, pois está além de todo ser. Se Deus é conceituado dessa maneira, então qual é o propósito da religião? Por que não aceitar que o mistério do ser permanecerá para sempre misterioso e seguir em frente? Porque, como Hart explica, todas as grandes tradições religiosas concordam que Deus pode ser genuinamente conhecido, isto é, intimamente encontrado e diretamente experimentado com uma plenitude que supera a mera compreensão conceitual. Os rituais das religiões, seja meditação, oração, tempo passado em solidão ou absorvido na beleza, leitura de textos sagrados, frequentando lugares sagrados, participando de cerimônias religiosas ou recitando cânticos, hinos e mantras, são os dispositivos que nos ajudam a harmonizar com Deus. Em seu nível mais eficaz, portanto, a religião é uma busca ativa e consiste em mais do que a mera aceitação de dogmas ou as profissões superficiais de fé. Ou como Karen Armstrong explica, a religião é uma disciplina prática, e seus insights não são derivados de especulação abstrata, mas de exercícios espirituais e um estilo de vida dedicado. Sem essa prática, é impossível compreender a verdade de suas doutrinas. É por isso que existe o programa Mente Dimensional, feito para adeptos das grandes verdades e do nosso grande ideal. Se você quer alcançar um nível mais profundo de compreensão espiritual e realmente conectar-se com o divino, acesse no link na descrição um programa exclusivo de práticas e lições espirituais para transformar sua percepção para sempre. Técnicas avançadas de meditação que vão desbloquear seu potencial interno, conhecimentos secretos que nunca foram revelados antes, exercícios espirituais práticos que transformarão sua vida cotidiana e um novo entendimento das verdades universais que governam nossa existência.
Ou como Vivekananda disse, a religião não pode ser ingerida na forma de uma pílula. Ela requer prática árdua e constante. Isso levanta uma questão importante. Para conectar-se com Deus, precisamos aderir aos rituais de uma religião organizada? Ou podemos criar nosso próprio conjunto de práticas? Em Varieties of Religious Experience, William James fornece exemplos de indivíduos que rejeitaram todas as religiões estabelecidas, seguiram seu próprio caminho e cultivaram uma conexão com o divino, mas esses casos são raros. A maioria das pessoas é melhor servida recorrendo às tradições de uma religião estabelecida, pois essas tradições, por milhares de anos, têm se mostrado eficazes em cultivar a disposição de assombro e admiração que facilita a experiência de Deus. Ou como McGilchrist explica, eu não posso penetrar no núcleo do enigma da vida pelos meus próprios esforços, nem posso inventar mitos ou rituais sem que sejam triviais e vazios. É por isso que temos tradições de arte, filosofia e, acima de tudo, religião. No entanto, isso não significa que se deve tornar um adepto estrito de qualquer igreja, credo ou seita específica para fazer uso de seus rituais, práticas ou formas de adoração, pois muitas religiões organizadas se corromperam pelas tendências sociais e estagnaram em seu desenvolvimento por uma interpretação literalista das Escrituras, e assim, uma adoção total de qualquer religião organizada específica pode impedir nossas aspirações religiosas e frustrar nossa capacidade de viver uma vida plena. Vivekananda, reconhecendo a corrupção da religião organizada, recomendou uma abordagem eclética para se conectar com Deus. Devemos estudar as tradições de várias religiões, participar de suas práticas e adotar os aspectos dessas religiões que nos ajudam a nos mover na direção de Deus, ou como Vivekananda disse, se você quer ser religioso, não entre pelo portão de nenhuma religião organizada. Elas fazem 100 vezes mais mal do que bem, porque impedem o crescimento do desenvolvimento individual de cada um. Estude tudo, mas mantenha seu próprio assento firme. Se você seguir meu conselho, não coloque seu pescoço na armadilha. No momento em que tentarem colocar o laço em você, tire seu pescoço e vá para outro lugar. Como a abelha colhendo mel de muitas flores, permaneça livre, não preso a nenhuma flor. A religião é apenas entre você e seu Deus, e nenhuma terceira pessoa deve intervir. Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Volume 1. Uma prática religiosa dedicada, quando bem-sucedida, leva à experiência religiosa, na qual se sente que estabeleceu algum tipo de conexão com o divino. Essas experiências são de natureza profunda, e como McGilchrist escreve, a experiência religiosa nos permite reconhecer que há algo muito antes, por trás, acima e além de nós mesmos. Que esse algo não é inerte ou remoto, mas fala conosco e nos chama a responder, e que sentimos a necessidade de fazer isso com seriedade, reverência e gratidão. E isso é o que dá sentido à vida. Em suma, a criação e o mistério do que está por trás dela tornam-se sagrados, e a disposição que a vê assim é o que se entende por disposição religiosa. É uma disposição que percebe profundidade. Embora a qualidade precisa da experiência religiosa seja indescritível, seus efeitos podem ser relatados. A experiência religiosa gera sentimentos de harmonia com todos os outros seres e com o universo em geral. Promove compaixão, confiança e paz de espírito, e imbuir a vida com um senso de significado e propósito. Ou como Carl Jung escreve, não importa o que o mundo pense sobre a experiência religiosa, aquele que a possui um grande tesouro, uma coisa que se tornou para ele uma fonte de vida, significado e beleza, e que deu um novo esplendor ao mundo e à humanidade. Ele tem pistis e paz. Onde está o critério pelo qual se poderia dizer que tal experiência não é válida? A experiência religiosa também atua como um meio de salvação para uma vida quebrada.
pois tais experiências tendem a revelar que há muito mais no universo do que a mente racional pode conceber, e o experienciador aprende que ele ou ela compartilha desse mais. Ou como James escreve sobre o indivíduo que tem uma experiência religiosa, ele se torna consciente de que sua parte superior é contígua e contínua, com um mais da mesma qualidade, que está operando no universo fora dele, e com o qual ele pode manter contato, e de uma forma embarcar e se salvar quando todo seu ser inferior foi destruído no naufrágio. Jung chegou a sugerir que, a menos que uma religião possa gerar a experiência religiosa, seu valor é limitado, ou como ele escreveu: o ensino do passado, por exemplo, de São Paulo ou Jesus, pode ser edificante, mas por si só não faz nada. A menos que haja uma experiência religiosa pessoal, nada acontece. Tendo identificado a essência da religião, explorado o mistério de Deus e examinado a experiência religiosa, estamos agora prontos para abordar a questão de saber se um declínio na religião é destrutivo individual e socialmente, e se mais pessoas cultivando uma disposição religiosa podem ajudar a curar muitos dos males dos dias modernos. Quanto mais inconscientes somos do problema religioso, maior é o perigo de usarmos o germe divino dentro de nós, de maneira ridícula ou demoníaca, inflando-nos com ele em vez de permanecermos conscientes de que somos apenas o estábulo no qual a luz nasce. No final do século XIX, Friedrich Nietzsche escreveu que Deus está morto. O cristianismo estava em declínio, muitos estavam se movendo na direção do ateísmo, e a ciência e o Estado estavam substituindo a religião como os princípios organizadores da sociedade. À medida que a fé em Deus declinava, o niilismo, ou a convicção de que a vida é sem sentido, aumentaria, segundo Nietzsche, pois a religião era a principal fonte de significado na vida, e na maioria das sociedades, moldava os valores que as pessoas buscavam e a maneira como estruturavam suas vidas. Mas o niilismo não se espalhou na medida que Nietzsche profetizou, pois a maioria das pessoas acha muito difícil viver sem a crença em algo maior do que seus eus insignificantes. Em vez disso, muitos se aglomeraram em direção a novos deuses, deuses que não eram divinos, mas feitos pelo homem, e essa tendência continua até os dias modernos, e é responsável por muitos dos nossos males sociais, ou como George Steiner colocou, a história política e filosófica do Ocidente nos últimos 150 anos pode ser entendida como uma série de tentativas, mais ou menos conscientes, mais ou menos sistemáticas, mais ou menos violentas, de preencher o vazio central deixado pela erosão da teologia. Em vez de adorar o Deus que transcende o mundo finito e que fundamenta toda a existência, muitos de nós adoramos ideologias, nossa nação, políticos, celebridades, atletas, times esportivos, bens de consumo, drogas ou o ato sexual. Ou tratamos a tecnologia ou a ciência como novos deuses e acreditamos que seu avanço trará uma utopia e talvez até nos conceda a imortalidade. Essas ideologias, movimentos sociais e modos de vida consomem seus adeptos com o mesmo poder de uma religião, e como Ian McGilchrist explica, podem ser savagely antirreligiosas, podem postular um mundo sem Deus e negar uma vida após a morte. Mas sua estrutura, aspirações e reivindicações sobre o crente são profundamente religiosas em estratégia. Mas como o homem é falho, também são todas as variações dos deuses feitos pelo homem. Um político elevado à posição de uma divindade será corrompido pelo poder. Se adoramos drogas, sexo ou bens de consumo, nos tornamos escravos deles. Se acreditamos que uma ideologia tem o poder de refazer o mundo e a natureza humana, somos mais propensos a criar um inferno totalitário na Terra. Uma sociedade desprovida de uma conexão com o divino é uma sociedade pronta para ser destruída por falsos ídolos, e talvez o mais perigoso desses ídolos seja o Estado. Para libertar o Estado de qualquer restrição saudável, todos os movimentos sociopolíticos que tendem nessa direção, invariavelmente,
tentam minar o solo da religião, pois para transformar o indivíduo em uma função do Estado, sua dependência de qualquer outra coisa deve ser retirada dele. Para que uma sociedade seja livre e para que homens e mulheres floresçam, todos os deuses feitos pelo homem devem perecer, e não há maneira melhor de alcançar esse feito do que um renascimento religioso autêntico. Quando homens e mulheres reconhecem suas raízes em um Deus divino e orientam suas vidas na busca de uma conexão harmoniosa com Deus, eles não caem inconscientemente vítimas de alternativas seculares inferiores. Ou como Jung escreve, principados e potestades estão sempre conosco. Não precisamos criá-los, mesmo que pudéssemos. É meramente incumbente a nós escolher o mestre que desejamos servir, para que seu serviço seja nossa salvaguarda contra ser dominado pelo outro que não escolhemos. Não criamos Deus, nós o escolhemos. Outro fator que contribui para a doença da sociedade é a tendência de ver questões sociais e políticas através de uma lente utilitarista. Os utilitaristas acreditam que a melhor política social é aquela que produz o maior bem para o maior número de pessoas. O utilitarista, em outras palavras, não vê o indivíduo como possuindo um valor inato, mas sim como um recurso a ser usado ou mesmo sacrificado para alcançar sua visão do bem maior. O utilitarismo é uma forma corrupta de moralidade e a disposição de coagir e prejudicar uma minoria para o benefício de uma maioria é indicativa de uma mente perturbada, ou como McGilchrist escreve, a tendência de adotar uma abordagem calculista e utilitarista ao julgar questões morais é mais marcada naqueles com aversão reduzida a prejudicar os outros, menor empatia, maior psicoticismo e maior maquiavelismo. Também é característico do pensamento moral dos psicopatas. A religião e a conexão com Deus que ela promove dá origem a uma sensibilidade moral que contraria a patologia do utilitarismo, pois um efeito primário da experiência religiosa é um sentimento de harmonia com e conexão com a humanidade em geral e todas as outras formas de vida. A experiência religiosa nos ajuda a ver outras pessoas como fins em si mesmos, não como ferramentas ou recursos a serem explorados para fins egoístas ou ganhos políticos. E como McGilchrist explica, a experiência religiosa induz uma humildade diante da grandeza do cosmos, compaixão pelos outros e por nós mesmos, e reverência pelo mundo vivo. Uma moralidade enraizada em humildade, compaixão e reverência é o tipo de moralidade que pode ajudar a consertar o estado degenerado da sociedade moderna, ou, como McGilchrist explica, quando nossa sociedade geralmente mantinha a religião, poderíamos de fato ter cometido muitos dos mesmos erros, mas a busca pelo poder, egoísmo, autopromoção, narcisismo e senso de direito, negligência do dever, desonestidade, crueldade, ganância e luxúria nunca foram condenados ou ativamente e abertamente incentivados da maneira que às vezes são agora. Perdemos toda a vergonha. E isso não pode deixar de fazer diferença em como nos comportamos. O orgulho e a arrogância, acreditar que sabemos tudo, são o oposto da disposição religiosa de humildade, reverência e compaixão. Enquanto a religião pode melhorar a moralidade daqueles que buscam conectar-se com Deus, um problema permanece. Há muitos indivíduos corruptos e patológicos em posições de poder. Não podemos esperar que esses indivíduos se voltem para Deus, nem que eles abdiquem de seu poder voluntariamente. Curar a sociedade requer mais do que apenas boas pessoas. Requer boas pessoas dispostas a enfrentar e derrotar a autoridade corrupta. A religião pode ajudar a alcançar esse fim, pois é um dos meios mais eficazes de curar as doenças do desespero, que transformaram tantas pessoas em covardes passivos e apáticos. As evidências são de que a crença religiosa tem um impacto positivo dramático na saúde psicológica e física, certamente comparável, se não superior, à maioria das mudanças de estilo de vida, conhecidas pela medicina moderna.
Seja um viciado, um neurótico, um depressivo ou alguém excessivamente ansioso, a religião pode ajudar. Por milhares de anos, as práticas religiosas forneceram maneiras e meios de lidar com as provações e tribulações da vida. Jung chegou a chamar as religiões de farmácias mentais. As ideias e convicções religiosas desde o início da história têm o aspecto do pharmakon, farmácia mental. Elas representam um mundo da totalidade em que os fragmentos podem ser reunidos e recompostos. Tal cura não pode ser realizada por pílulas e injeções. Ou como ele colocou no volume 14 de suas obras completas, as grandes religiões são sistemas psicoterapêuticos que dão sustentação a todos aqueles que não podem se sustentar sozinhos. Uma das maneiras pelas quais a religião ajuda a curar a mente é através de sua capacidade de gerar significado. Quando buscamos o divino, nossa vida é dotada de estrutura e propósito, e quando alcançamos a experiência religiosa, ela parece profundamente significativa, ou como McGill-Christie escreve, há algo muito pequeno em um mundo no qual estamos isolados do divino. Um mundo que não tem lugar para o sagrado, nós mesmos parecemos imaginativamente muito grandes. Ao mesmo tempo, nos vemos conceitualmente como diminuídos, porque assim que ampliamos, nos vemos encolher para um ponto sem sentido em um cosmos estéril. Uma mentalidade religiosa coloca o ser humano e a vida humana no contexto mais amplo, nos lembrando de nossos deveres uns para com os outros e para com o mundo natural que é nosso lar. O mundo ganha uma alma, e temos um lugar nele mais uma vez. Quando sentimos que nossa vida é significativa e não somos mais atormentados pelo fardo da ansiedade, depressão ou vício, nossa capacidade e disposição para enfrentar as forças que estão destruindo a sociedade serão aumentadas. Não ficaremos mais passivamente assistindo, presos em nossa covardia, adorando falsos ídolos, enquanto vemos o mal e a degeneração se espalharem pela sociedade. Em vez disso, firmemente enraizados no divino, teremos a coragem de resistir à autoridade corrupta e agir como uma força do bem no mundo. Ou como Jung colocou, o indivíduo que não está ancorado em Deus não pode oferecer resistência com seus próprios recursos às lisonjas físicas e morais do mundo. Para isso, ele precisa da evidência da experiência interior e transcendente, que por si só pode protegê-lo da submersão inevitável na massa. Quando os homens se esquecem de Deus, não é uma divindade externa que desaparece, mas uma força interior, uma bússola que orienta o espírito. Não estou falando de dogmas ou de sistemas religiosos complexos. Estou falando daquela presença silenciosa que atravessa nossa consciência, que nos lembra de uma ordem maior, de um propósito invisível que sustenta o caos aparente da vida. O esquecimento de Deus é, acima de tudo, o esquecimento de nossa própria natureza. É quando nos desconectamos de nossa essência, quando a busca pelo transcendente é substituída por uma corrida frenética atrás de satisfações imediatas. E nesse processo, nos tornamos órfãos de algo que nem sempre podemos nomear, mas que sentimos profundamente em cada vazio que tentamos preencher com bens, prazeres ou poder. Se você sente que está em busca dessa conexão profunda e deseja entender como acessar o poder criador que reside em você, recomendo fortemente o meu livro A Divina Criação, que traz ensinamentos profundos sobre a manifestação da realidade e o encontro com o divino e o material. É só acessar o link na descrição para garantir o seu. Há algo de sagrado em reconhecer a vastidão do mistério que nos envolve. Não é necessário definir ou compreender o divino completamente. Talvez seja impossível. Mas o que nos salva é o reconhecimento humilde de que estamos conectados a algo maior, uma trama invisível que dá sentido às nossas vidas. Esse reconhecimento nos cura da fragmentação, do niilismo que permeia uma sociedade cada vez mais alienada de si mesma. Quando nos afastamos desse mistério, perdemos a perspectiva, perdemos o norte. A vida se torna uma sucessão de desejos insatisfeitos,
de ambições que nunca preenchem o buraco existencial que se abre dentro de nós. E assim, como sombras vagando por um deserto sem fim, esquecemos que há uma fonte de água viva, sempre presente, sempre à espera de quem se dispõe a beber dela. Mas não há retorno sem sacrifício. Não o sacrifício da dor ou da perda, mas o sacrifício das ilusões que construímos sobre nós mesmos e sobre o mundo. É necessário coragem para olhar além do que os olhos podem ver, para silenciar o ego e ouvir a voz que sempre esteve ali, no fundo de nossa alma, chamando-nos de volta para casa. A verdadeira revelação do divino não vem em tempestades ou em milagres extraordinários. Ela vem no silêncio, na pausa entre um pensamento e outro, no espaço onde o ser repousa e se reconhece como parte do todo. E talvez seja aí que reside o maior mistério. A simplicidade do sagrado, escondido à vista de todos, esperando apenas que nos lembremos de olhar para dentro. Pois, como um antigo mestre já disse, a chave para o divino não está em algum templo distante, mas no templo que cada um de nós carrega no coração. O que resta a cada um de nós é escolher se queremos ou não entrar. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção,